eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. A Bíblia afirma assim: aquele que quer, o que quer? Fazer a vontade de Deus, o que quer? Jesus falou isso. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina que Jesus fala, pela mesma doutrina, vai saber se ela é de Deus. Jesus falou, ou se eu falo de mim mesmo. Então, veja bem, isso é um tiro na cabeça daqueles que pensam que a Bíblia existe uma verdade absoluta para fulano e para outro, outra verdade com o mesmo texto. Não existe isso. Não existe. Porque o Espírito Santo nunca vai criar confusão no corpo de Cristo. Na verdade, são homens que não têm o Espírito que causa confusão. Amém? Porque os que querem fazer, não, vai saber. Ó, viu? Vai o quê? Saber. Então não vai ter dúvida. Então não vai criar confusão. O Espírito, quando revela a verdade pura, não traz confusão. Na verdade, a confusão está na mente carnal corrupta. Amém? Entenda isso. Então, quando falar assim, são doutrinas diferentes, que doutrina diferente? A doutrina de Cristo, existe o evangelho verdadeiro que não pode ser mudado. Amém? Os não segundo a Bíblia é não para todos, não para alguns. Amém? E com isso nós vamos ser julgados por essa verdade. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que é pura, perfeita, não traz confusão. Na verdade, quem cria confusão é porque está revelando que não quer sair da confusão, prefere a confusão. Amém? Amém ou não amém? Entendam isso. Um corpo de Cristo que se posiciona de uma forma, estribado em um não, se for a verdade de Cristo, todos os outros têm que se estribar nesse não. Senão, que palavra é essa? Amém? Então, nos últimos dias, viu que foi falado aqui? Nos últimos dias vão vir esses momentos. Tempos trabalhosos. Aí depois fala o motivo. O motivo é porque os homens amantes de si mesmos. Amém? Então eles vão falar, vão agir, só pensando no proveito próprio, não pensando nos outros. Estão de olho nos outros. Aí eu entendo melhor
iluminação. O que o apóstolo Paulo disse pelo Espírito quando falou assim: eu não busco o que é vosso, eu busco vocês. Opa, totalmente diferente dos pilantras. Amém? Amém ou não amém? Totalmente. O apóstolo não quer o que eles têm, mas quer a alma deles. Eu busco vocês, não o que é de vocês. Amém? Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, um homem de Deus santo. Graças a Deus. E aí, quando nós vamos lá para Ezequiel, que se nós fizermos a aplicação correta, dá para pegar qualquer versículo lá e aplicar para cá. Mas tem que fazer a aplicação correta. Nos últimos dias, esses últimos dias aqui, que homens seriam assim, não está falando dos lá de fora não, tá? É a liderança na igreja, são pessoas da igreja. Porque, tendo aparência de piedade, está falando de quem está na igreja, mas negando a eficácia dela. Então, a vida de Deus tem um poder sobre-humano para agir, só que eles pegam Jesus, pegam as coisas de Deus para aplicar de outra forma. A eficácia do Evangelho é para transformar um pecador num santo, para andar em novidade de vida, não para conquistar nada, que não tem poder nenhum nisso, em conquistar algo da terra. Não tem poder nenhum, mas negando a eficácia dela, o que a vida com Deus faz, eles negam. Tem até aparência, fala de Deus, fala da morte na cruz, fala de tudo do Evangelho, mas nega o que ela faz na alma. Amém? São esses homens, e nós não podemos cair nesse engano de escutar isso, porque nós escutamos isso, e às vezes isso está entranhado em nossa alma, e eu vou vivendo o que eles pregam e fazem, mas quando eu vou falar, eu falo que o que eles fazem e pregam é mentira, mas eu vivo a mentira. Como pode ser isso, irmão? Como pode ser isso? Eu, com a minha vida também, eu nego a eficácia da vida de piedade. E mesmo recebendo ela. Por quê? Também continua valendo. O coração do homem, enganoso é o coração do homem. E mais perverso do que qualquer outra coisa. Prestou atenção? Quem o conhecerá? Entendeu? Só dá para descobrir que eu não presto, só dá para descobrir que você não presta, se Deus revelar. Por isso que ele diz assim, quem o conhecerá? Aí vem a resposta, ninguém na terra. Vem a resposta, eu. Eu, o Senhor, não é eu, qualquer um fala eu, mas ele fala o Senhor, esquadrinho, agora preste atenção nisso, e provo. Sabe o que é provo? Revelo para vocês quem vocês são, para não ser injusto, eu provo para dar a cada um o que merece. Ninguém vai para o inferno enganado. Os pecadores vão para o inferno, mas Jesus antes avisa quem você é. Porque Ele é justo. Sem você sozinho, tu nunca ia descobrir, a gente sozinho nunca ia descobrir que nós não prestamos. Aí Jesus, para poder jogar no inferno, vai revelar. Tu não presta por isso, isso e isso. Concorda? Porque eu provo para dar a cada um o que merece. Quem concordar que é cego, vai passar a ver. Quem concordar que é morto, vai passar a viver. É isso. Amém? Amém ou não amém?
Então, esses homens, e eu não posso entrar nessa, esses homens, o que acontece? Esses homens, eles rejeitam, eles não aceitam. Quem são esses homens? Eles rejeitam a autoridade máxima da Bíblia. Eles não aceitam ser governados pela palavra. Esses homens, porque são amantes de si mesmo. Jesus falou, eu não busco a minha glória, eles buscam a glória deles. Amém? Jesus não, Jesus completamente diferente. Então, esse amor próprio doentio vai levar para o inferno. Amém? Esses homens aqui. Então, eles não... Por isso que a Bíblia diz claramente que não pode ser outro evangelho pregado. Só existe um evangelho salvador. Aí o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, fala assim, para ninguém ter dúvida, só existe um evangelho. Se nós, o evangelho já tinha sido pregado, o apóstolo Paulo vai falar assim, se nós mudarmos o discurso e pregar um outro evangelho, ouvir um anjo do céu, ainda fala um anjo do céu, chegar aqui e falar outro, seja considerado anátema, maldito. Porque a verdade já foi pregada. Qualquer mistura não é de Deus. Amém? Eu aprendi lá em Ezequiel que vocês, olha o que a palavra diz, vocês comem com sangue. Quem é que quer comer com sangue, misturado com sangue, irmão? Quem quer uma provadinha no bife, o sangue de alguém? Alguém quer? Alguém quer pegar o animal, botar lá tudo bonitinho e depois pegar o sangue dele separado lá, pegar o sangue dele assim e botar para beber? Misturar? Então, a Bíblia está falando de discernimento espiritual. Vocês comem sem discernir, não tem discernimento entre o certo e o errado. Está comendo comida estragada e nem sabe, e feito coisa que está tudo bem. Profundo. Amém? Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Sabe a palavra do Senhor lá em Ezequiel? A gravidade disso, irmão. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. E sabe quem ainda é falando? Somos salvos. Ainda fica falando que a terra prometida era deles. Glória a Deus. Ezequiel 33. Não é para ficar maravilhado por saber disso, amém, irmão? Mas é para viver a verdade, senão não adianta nada. Glória a Deus. 34. Do 2 ao 7 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, aos amantes de si mesmo aí, não apacentarão os pastores as ovelhas? Esse é o certo. O que eles fazem? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Sem amor, irmão. É o que está acontecendo. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Glória a Deus. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem a busque. Portanto, ó pastor, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor,
e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e buscareis. Jesus, ele desceu para salvar todos. Eu mesmo, graças a Deus, para não ficar desgarradas, para não ficar perdidas nesse mundo, sob o domínio do pecado, sob a influência de Satanás, vivendo segundo a sua vontade. Ele desceu para buscar. Quem é a ovelha dele sente essa proteção, sente que foi buscado e sente o descanso na alma. Amém, irmão? Mas continua a mentira deles, continua espalhando por aí. Amém? E eles dizem que estão salvos. Eles dizem que são salvos. Como eles falaram aqui, Moisés era só um só e herdou a terra. Nós somos muitos, eles falam. Moisés era um só e herdou. Nós somos muitos, é nossa. Sabe o que é isso? É numerolatria. Eles acreditam que, por serem muitos, estão todos salvos. Mas só que é mentira. É mentira. Que eles falam: vocês comem a comida com sangue, e nem tem discernimento que isso é um mal para a alma. E pensam que herdou a vida eterna, não tem como. Irmãos, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem nega a verdade, não deixa ela sair, é inimigo de Deus. Não é a salvação que está na alma, é a ira. Está comendo alimento estragado e vivendo como se estivesse alimentando. Não estão salvos, não estão salvos. Pensa que a terra prometida vai entrar de qualquer jeito, não tem como, porque o nosso Deus é imutável, Ele é santo. Amém? Amém ou não amém? Nós temos que crer nessas palavras. A preocupação tem que ser com nossa alma. Somos criados e impulsionados a ser exaltado com as coisas acontecendo do jeito que nós queremos. Que seja feita a vida do ser humano, que seja feita a nossa vontade, que é maligna, que maltrata a nossa alma. Mas o Senhor Jesus veio para que isso mudasse, para nós viver a nossa vida, revelar o quê? Que não seja feita a minha, mas a tua. É uma mudança radical, eu não posso negar a eficácia desse evangelho. Amém? Então, em nome de Jesus, o Espírito da verdade é o Espírito Santo. E a Bíblia chama de Espírito Consolador. É um ser que vem habitar dentro de nós, para aplicar essa vida em nós. Estão mentindo para as pessoas. É muito mais profundo do que a gente imagina. A verdade do Senhor Jesus falou numa certa feita que nós lemos aqui, olhou no último dia da festa, olhou assim, isso é um tiro naqueles homens do passado. Quando ele fala: quem tem sede, quem tem? Quem tem? Amém? Então tem que sentir na alma se tem. É eu que tenho que refletir. Tu tem sede de perdão? Tu tem uma sede dentro de você de receber algo a mais que a tua alma ainda não recebeu? Quem tem sede, a natureza que é espiritual. Quem tem sede, que sente fraco, aprisionado na alma pelo pecado, pela dor, que precisa de um Salvador. Quem tem na alma? Ou se sente super bem se achando bom?
é quem tem. Aí não fala, vá ao dinheiro. Não fala, vá no médico, vá no psicólogo. Não fala isso não. Não fala, vá no especialista. Não fala. Ele fala, venha a mim. Resolvido. Quem tem sede e está fraco espiritualmente, quem tem sede se sente doente na alma, sem força, o conselho é, venha a mim. Mas tem que ter. Tem que ter sede para ir a Ele. E quando vai a Ele, rios, todo aquele que crê em mim, vem a mim, mas espera aí, tem que crer em mim como diz a Escritura. Amém. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem? Jesus. Aí os apóstolos, numa certa feita, pregando o evangelho cheio de amor, pegaram eles, prenderam, porque tinha tirado lucro do povo lá, quando expulsou o demônio daquela menina, que dava lucro a eles, aí espalhou, ó, sabe aquela menina possuída que dava lucro para a gente? Ó, tem uns homens aí perturbando a terra e acabou com isso, porque o espírito maligno saiu dela. Prende eles, maltrata, açoita e prende. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, tá os dois lá com o pé preso no calabouço lá, uma prisão horrível. Está eles lá, a Bíblia diz que eles orando e louvando. Um terremoto. E deu ordem, os principais deu ordem ao carcereiro, prende e olha eles. Mas aconteceu algo sobre-humano. Eles cantavam e louvavam. As portas se abriram. O peso, a corrente, soltou. Aí eles saíram. Aquele homem que prendeu eles, cheio de rigor severo, que prendeu, quando viu isso acontecer, percebeu, esses homens são verdadeiros, esses homens, Deus está com eles. Para acontecer isso aqui, aquele homem, na mesma hora a Bíblia diz assim, ó, aquele homem que eles prendeu, amarrou, olha a mudança, olha a mudança. Os dois homens que aquele carcereiro prendeu, cheio de vigor, com raiva, prendeu, daqui a pouco, quando viu aquilo acontecer, a Bíblia diz que ele se prostra nos pés deles, porque viu alguém com eles, e fala para eles assim, os prisioneiros, aquele carcereiro viu neles a oportunidade da salvação, e olhou para eles e perguntou, o que faremos, o que farei para ser salvo? Essa é a pergunta que tem que tomar conta da nossa alma. Viu? O que eu faço para ser promovido? O que eu faço para comprar X? O que eu faço para sabe lá o quê? O que eu faço? O que eu posso fazer para ser salvo? Daqui por diante é só falar. Simples assim. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Amém? Crê no Senhor Jesus, só isso. Como diz as Escrituras. Essa é a mensagem para toda a humanidade. Todos têm que falar só em uma só voz. O que farei para ser salvo e viver salvo? Eu quero saber disso. Não sou mais um insensato. Eu quero saber qual é a vontade do meu Senhor. O que eu faço para ser salvo
e me manter salvo e entrar na glória eterna, já de um dia já preparado por Ele. Se esse não é o nosso sentimento, amém? Os homens, quem não quer isso e nem prega isso? Os amantes de si mesmo, que não quer que Cristo, viu eles presos, mas viu o apóstolo Paulo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Agora, esse homem que estava preso pela causa de quem? De Cristo, diz. Então foi Cristo e sua palavra que levou os dois para onde? Para onde? Só que eles não se consideravam presos. Que esse mesmo que estavam na prisão sai e fala, crê naquele pelo qual nós fomos para aí. Amém? Que será salvo, mesmo preso, louvando e orando. Amém? É simples assim. A salvação da alma, quem ressuscitou com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima, não na da terra. E como lemos em Ezequiel, sem discernimento, está comendo a comida junto com sangue. E não tem discernimento que faz mal. Isso é discernimento espiritual. E é falado várias vezes, temos falado aqui, o que faz mal, deixa. Mas eu não deixo, continuo misturando veneno. Não vai fazer bem. Apartai-vos de toda aparência do mal, com a presença do Espírito eu tenho condições de enxergar toda aparência do mal que faz mal para a minha alma. Eu sei. O que me faz mal é o que não me faz. Mas se você fala que não faz, vai ter que ser revelado com a tua vida que não faz. Porque quem nega a eficácia do Evangelho está se alimentando de veneno. E a Bíblia é muito clara em 1 Pedro capítulo 2. Deixai toda malícia, todo fingimento e desejai, deixa e deseja ardentemente o leite racional. Racional é espiritual, não falsificado. Não falsificado significa, como Ezequiel falou, não comer com sangue. Não, é puro, mas puro. Racional, não falsificado. Para quê? O propósito, para que por ele vá decrescendo. Então, através dessa mensagem, o normal é haver um crescimento espiritual. E quem estava correndo a 50 quilômetros, se há um crescimento, o ponteiro faz assim, dá para ver a 70. Se continuar 50 quilômetros, aí vem a mensagem, 50 quilômetros, vem a mensagem, 50 quilômetros, o motor está ruim. E a culpa não é do mecânico mesmo. É eu que não quero que conserte. Como eu faço para ser salvo e como eu faço para permanecer salvo? Homens corruptos, amantes de si mesmo. Aí quando você vê agora uma confusão generalizada no meio da igreja, seja qual for o assunto, lembre-se, isso vem da corrupção humana. O Espírito Santo não traz membro nenhum para combater um contra o outro. O não é não. Homens corruptos que nem se converteram, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, e continuam ensinando mentiras, que não levam as pessoas a se livrarem do mal de dentro da alma. Continuam corruptas, continuam sem se converter por causa da mistura que está na alma. Mas a Bíblia diz que Jesus falou, quem está nessa situação, quebrado, quem tem sede, sente a palavra do Salvador, vem a mim. Resolvido o problema. Dias trabalhosos, porque os homens nos últimos dias, mas a Bíblia afirma que nos últimos dias também, os verdadeiros iriam estar falando da verdade, e quem fosse da verdade, ia vir para a verdade. Vamos colocar de pé no nome de Jesus, irmão.